Uma bênção. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Esse texto aqui, ele nos ensina muito sobre o profeta Isaías, sobre o seu chamado do profeta Isaías para ser quem ele foi. Um momento difícil que Judá estava passando, um momento difícil ali, de crise mesmo. O rei Uzias tinha morrido, ele tinha reinado por 52 anos, um rei, tudo indica que ele foi bom, porque todo mundo ficou atribulado quando ele morreu, todo mundo ficou preocupado, e agora como é que vai ser? E aí ficou crise espiritual, crise política, crise financeira, todas as crises possíveis. Mas, diante das crises, um homem de Deus olhou para cima e viu que o Deus maior estava presente. Viu o Senhor sentado sobre o trono. Viu o Senhor no alto. Viu o Senhor governando, o rei. E para ele ali, naquele momento, ele viu a solução. Então, esse texto aqui, ele nos explica muito, e eu vou estar dizendo alguma coisa, e quando eu não disser certo, aí a Batista vai, pega o microfone e fala, tá? E eu preparei uma mensagem, porque a Elisa hoje me disse que aqui é irmãs, né? Aí eu, então vou preparar uma mensagem às mulheres. E eu ainda fiz até um tema: chamadas para servir na crise atual. As mulheres chamadas para servir na crise atual. Comparando aqui com a crise lá depois da morte de rei Uzias, né? Até porque nós vivemos num mundo em dias de inversão de valores. Inversão de valores, famílias fragmentadas, vários tipos de famílias, né? De pseudo-famílias, que pessoas estão entendendo que qualquer união é uma família, totalmente fora do padrão de Deus. A gente está vendo muita ansiedade generalizada, cansaço emocional, as pessoas se zangam por qualquer coisa, a gente tem que andar pisando em ovos. Meu Deus, a gente não sabe, tem até medo como falar com alguém, porque nós estamos em crise. Em crise emocional, é muita gente vivendo abalada emocionalmente, que por qualquer fagulha a pessoa já está querendo até tirar a sua própria vida. E aí, diante de tantas crises, é fácil a gente até se esconder por trás das rotinas, né? Às vezes da maternidade, eu tenho muitos filhos.
da correria ou até mesmo do medo. Mas a crise não é um momento para a igreja recuar. O Senhor conta comigo e com você. É nas crises que nós temos que avançar. E é no meio da crise que muitas vezes nós vamos perceber o que Deus está falando conosco. Se a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ver a Deus, nós vamos conseguir vislumbrar e ter uma perspectiva de vida melhor. Mesmo em meio à crise, é o papel da igreja. A gente não pode recuar, nós temos que lutar, nós temos que combater, nós temos que correr atrás, nós temos que confrontar, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós temos que falar que Deus perdoa o pecador, nós temos que dizer para as pessoas que elas não são o erro delas, e que Deus perdoa, que Deus transforma, que Deus purifica. Nós precisamos estar atentas ou atentos, toda a igreja, para não se esconder, mas servir no meio da crise. Mas para a gente servir, primeiro a gente tem que conhecer o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Nós temos que servir. Nós temos que fazer como Isaías, que ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia, ele viu ali o Senhor sendo adorado. Ele sentiu ali a presença, aquela fumaça, aquele momento ali de adoração. Ele viu a soberania de Deus. Ele sabe que o Deus é todo poderoso e que nós não devemos temer em meio às lutas, às dificuldades. O Deus é todo poderoso. É um Deus que nos ajuda a saber a viver em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele sempre está presente com aqueles que o invocam. O Senhor está conosco. Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Está em todo lugar. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É um Deus verdadeiro. É um Deus vivo. E é um Deus que abençoa. É um Deus que Ele quer nos abençoar. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 10, a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos amados de Deus, abençoados, e que Ele tem dons e talentos para todos nós. Ele nos dá, o Senhor, nós recebemos da dispensa de Deus, dons e talentos, Ele quer nos usar. Então, esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos conhecer quem é Deus para poder a gente servir. Muitas vezes a pessoa não serve porque não sabe nem quem é o seu Deus. Mas as crianças aqui da Porta da Graça sabem quem é o seu Deus. Amém? O nosso Deus é o nosso Criador. Bora, responde que vocês vão falar bem alto. É o nosso Criador. É o nosso Salvador. É um Deus que cura. É um Deus que salva. Um Deus que abençoa. As criancinhas aprendem. E o nosso Deus, todos nós, depois que nós aceitamos a Jesus, todo cristão, porque depois que a gente aceita Jesus, a gente é chamado de cristão, porque agora nós seguimos a Cristo. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, todo cristão é chamado para servir. Não é, pastor? Ai, ficava com medo de pregar errado. Todo cristão é chamado para servir. Ai, mãe Renilde, mas eu não sei falar. Moisés disse isso. E aí, olha o que aconteceu com Moisés. Ai, eu sou tímida. Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu sou pobrezinha. Ai, eu sou isso. Eu sou aquilo. Minha irmã, pelo amor de Deus, diga como Isaías. Esse é aqui. Envia-me a mim. E é o Senhor que vai te capacitar. Ele chama, Ele escolhe e Ele capacita.
Porque as pessoas acham que já vem tudo preparado. Muita gente acha que já vem tudo preparado. Para o Davi fazer tudo isso aqui, ele foi capacitado. Mas ele primeiro, ele deu um passo. Porque para a gente começar a fazer qualquer coisa, primeiro nós temos que dar um passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai fazer. Tem gente que não quer dar nem o primeiro passo. Já fica se acovardando, não vai. Ai, não dá para mim, não dá para mim. Mas você recebendo a purificação do Senhor, também reconhecendo quem você é, confessando seus pecados, como Isaías fez. Ele se conhecia. Ele disse que ele era um homem de impuros lábios. Ele disse que ele tinha pecados. Quem era ele, né, para ver a Deus? Mas o Senhor, ele gosta quando a gente é humilde, quando a gente reconhece que a gente é frágil, que a gente tem falhas, que a gente tem defeito. O Senhor nos purifica, nos transforma, renova as nossas forças. O Senhor nos dá ousadia, o Senhor nos dá coragem, mas nós temos que ser sinceros e dizer para o Senhor quem nós somos. Então, é um requisito, né? A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que se conhecer para poder servir a Deus. Conhecer a Deus, se conhecer, saber das nossas limitações, mas sabendo que nós temos um Deus maior. Um Deus que Ele está por cima. Aleluia. Irmãs, lembram de Débora? Teve um período que, lá no livro de Juízes, diz que a terra estava deserta e as vilas abandonadas. E Débora se levantou como mãe. Ela se levantou como mãe em Israel. Deus, Ele não está procurando somente as mulheres perfeitas. Deus não está procurando só os homens que já são pastores, que já fizeram um curso de teologia. Não está procurando somente pessoas que sabem falar muito bem. Mas Ele procura pessoas dispostas para se levantar no meio do caos. Ele está procurando pessoas dispostas que digam sim, eu quero. Aí Ele usa. E não precisa o irmão Silas chamar. Não precisa o pastor Raifran te chamar. Ah, eu não vou para segunda-feira, porque hoje não é minha congregação. Segunda-feira eu só vou no dia que não está. Não, minha irmã. Você é livre. Vá adorar o seu Deus. Não fica em casa assistindo TV. Não fica aí na porta da rua conversando com as pessoas. Aproveita os seus dias, tudo que o Senhor tem te dado, tudo que o Senhor tem feito para ti. É uma forma de gratidão. Servir ao Senhor é um gesto. Depois que Deus me salvou, a nossa vida é de Deus. Amém? Então nós temos que olhar para cima. Olhar para cima. Isaías viu o trono do céu. Viu que o trono continuava ocupado. O rei não estava mais lá, mas o Rei dos Reis estava presente, assentado no trono. O nosso Deus ainda está no controle. Quando as coisas fogem das nossas mãos, que fogem da nossa, como é que a gente fala? Do nosso controle, nós temos o nosso Deus que está no controle. O nosso Deus que está presente. E aonde o Senhor está, há bênçãos. Ele libera bênçãos. Ele dispensa muitas bênçãos para nós. O Senhor nos dá. O Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é para a felicidade nossa. Nós perdemos muitas coisas que a gente é difícil. O mundo tenta saturar a nossa mente com notícias ruins, né? Nas redes sociais, muitas preocupações. E isso até chega a paralisar algumas pessoas. Tem gente que por qualquer coisinha não vai bater na igreja.
Um dia uma irmã me encontrou, não aqui, em outra cidade. E disse, eita, meu Deus, que eu vou comprar muita comida para estocar na minha casa, porque tu viu a notícia que agora, não sei o quê, daqui um dia não tem mais nem comida no supermercado. Eu, menina, que desespero é esse? Pois eu não vou comprar nada. Pois tu vai ficar com fome. Eu digo, Deus é que cuida de mim. Deus é que cuida de mim. Nós temos irmãs e irmãos que acreditam. O nosso Deus é vivo. Até no desespero nós devemos ser calmos. Até no desespero nós devemos ser plenas. Porque o nosso Deus está sentado no trono. Quem olha para as circunstâncias se desespera. Quem olha para o Senhor se dispõe. Se dispõe para Ele, para a sua obra. Vocês já perceberam que a palavra-chave aqui dessa festa é disposição? É disposição. Nós precisamos estar disponíveis para Deus. Irmãos, é o automático. Se você se dispõe, as bênçãos chegam. Se você se dispõe, você não sente medo. Se você se dispõe, você é abençoado. Se você se dispõe, você é usado. Se você se dispõe, você fica mais perto de Deus. Se você se dispõe, você ora mais. Se você se dispõe, você é uma bênção. Porque você não deixa nada e nem ninguém tirar a tua paz. Porque tu vai estar disponível o tempo todo. Eu sou do Senhor. Para o que Ele me chamar, eu vou. Se é para limpar a igreja, eu vou. Se é para pregar na rua, eu vou. Se é para cantar, eu vou. Se é para contribuir, eu vou. Porque a obra é do meu Deus. Aleluia. A gente precisa viver o que Deus preparou para nós. Porque quando o Senhor nos salvou, Ele nos chamou para servir. A gente tem que entender isso. Agora eu vou ficar 30 anos só sentada no lugar todo dia e ainda, detalhe, reclamando. Essa festa não deveria ser assim. Não sei por que essa festa. E essa pregadora aí, que nem sabe pregar, essa mulher apaixonada, sabe que ela é pregadora, não é para pregar? Tem uns que não fazem nada e é o tempo todo reclamando. Vamos dizer, o sangue de Jesus tem poder. Esses murmuradores, tem que mudar. Senão não vão pro céu, não. Aqui esse Raifran é muito lindo, meu marido. Ele disse, na rua 15 não tem. Glória a Jesus. Mas eu sei que vocês conhecem alguém assim. Aqui na rua 15 não tem, na base de alabastro, nem na semente da fé. Vocês só riram. Eu acho. Nem na área 21, né? Glória a Deus. Vamos profetizar com essa igreja. Glória a Deus. Quem olha para as circunstâncias se desespera, mas quem olha para o Senhor se dispõe. Nós temos que olhar para dentro. Diante da santidade de Deus, Isaías percebeu sua total miséria, derrota. Vendo a santidade de Deus, ele reconheceu quem sou eu. Porque tem gente, irmãos e irmãs, que eles querem ser melhor do que Deus. Que querem sofrer. Tem até gente que prega. Dizendo, só prega que só é sombra e água fresca. Mas não é bem assim. Jesus disse que nós passaremos por aflições na terra. Então, se Jesus diz, quem sou eu para achar que eu não posso passar? E ainda tem pessoas que entendem que o crente nem adoecer pode. Que diz assim, está doente, está em pecado. Ah, está doente? Ixi, é porque fez alguma coisa errada. Mas as doenças, irmãos e irmãs, não medem a nossa espiritualidade. O que mede a nossa espiritualidade é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no fruto que nós damos para o reino de Deus aqui na terra. Nunca deixe nada e nem ninguém colocar isso na sua mente de que se uma pessoa adoecer porque Deus está
fazendo isso e isso por ela. Se fosse por isso, ninguém nunca tinha morrido, né? Todos os santos do Senhor que já viveram na terra. Glória a Deus. Então, nós temos que entender quem nós somos, quem Deus é. Nós temos que entender para a gente poder saber as nossas limitações e para a gente poder se defender das ciladas do inimigo. O inimigo, ele gosta de colocar no ouvido das pessoas, principalmente das mulheres, dizendo assim: você não tem tempo. Não tem tempo. Esse negócio de pregar é para os homens, porque tem que lavar, cozinhar, passar, arrumar o menino, fazer comida. A sua vida espiritual é morna. A sua vida, você não é como a irmã fulana. Aquela irmã é cheia do poder, é canela de fogo, é não sei o quê. O inimigo que coloca isso na mente de pessoas que ainda não entenderam quem são e quem é o seu Deus. Nunca pense que você é morna, que você é fraca, que você não tem tempo, que você falhou com seus filhos, que você não é uma boa esposa, que você não tem nenhum dom. Nunca fique com medo da rejeição ou complexo de inferioridade, porque tudo isso vai anular o teu serviço ao teu Deus poderoso. Vocês estão entendendo? Então, quem pensava isso, a partir de hoje vai ser uma nova criatura. Conhecereis a verdade vos libertará. Você é de Deus, você é salva pelo Senhor, por meio de Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar o direito de perdão. E o sangue de Jesus te purificou para você servir a Deus. Nós fomos purificados, mas não é para ficar de braços cruzados. Nós fomos purificados, nós fomos salvos, nós fomos purificados, mas não é para ficar só fiscalizando. Mas não é para ficar só olhando para os outros. Não. Todos nós, meninos e meninas, adolescentes, jovens, senhores e senhoras e anciãos, há trabalho para todos. Ai, Marilide, mas eu não sei, não tenho dois. Repreendo. O Senhor, se você não tem, o Senhor vai te dar. Peça a Deus, Senhor, me dê dons espirituais para eu te servir. Olhe ao Senhor e diga: Senhor, aperfeiçoa os meus talentos para eu te servir. Porque a nossa vida, meus irmãos, é para o serviço e a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Se você não entender nada dessa pregação de hoje à noite aqui, mas se você sair entendendo que você foi salvo, que você foi purificado, foi para servir a Deus, eu já ganhei. E o céu também. Porque esse é o objetivo dessa palavra nessa noite. Nós fomos salvos, purificados para servir ao nosso Deus. Porque além de nós conhecermos a Deus, saber quem nós somos, nós precisamos também saber o que é que o mundo precisa. O que é que o mundo precisa, irmã Irenilde? Eles precisam saber que eles também vão ser perdoados, podem ser perdoados. Eles precisam saber que existe esse Deus Todo-Poderoso que está no controle da situação e que todos os problemas Ele estará ajudando aquela pessoa a superar os problemas. Não vamos dizer que agora que nós somos crentes nós não teremos mais problemas. Nós vamos ter problemas, só que o nosso Deus estará conosco, nos dando alegria. É a alegria que só Ele dá. A paz que só Ele dá. Aquele bem-estar que nada, dinheiro, fama, status nenhum não nos dá. Mas a paz de Deus, essa sim nos dá. Amém? Deus não chamou Isaías porque ele era santo. Não. Ele não chamou o Raifran Batista porque ele é santo. Não chamou o irmão Silas porque ele é santo. Deus santificou esses homens. Deus nos santificou
porque nos chamou. Então ele chama a todos e santifica. Ele chama. A brasa do altar representa o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus e o sangue dele que nos capacita. Tudo, irmãs, irmãos, que sai de nós, tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável, não é de nós, é do Senhor. Somente do Senhor. Ai, Mairanilde é tão boazinha, é o Espírito Santo dela. Ai, Mairanilde não é boazinha, não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Ai, Mairanilde é legal, o Espírito Santo dela. Ela é uma boa pessoa, o Espírito Santo dela. Ela é chata, o Espírito Santo está lá longe. Ela é rabugenta, o Espírito Santo não está perto. Ela é briguenta, o Espírito Santo, ixi, está muito longe. Tudo que é perfeito, que é agradável, que é bom, que é louvável, vem do Senhor que é perfeito. E Ele está nos dando. Que privilégio, que bênção de Deus para a nossa vida. Então, minhas irmãs, parem de dar desculpas. Se tem alguém aqui que vive dando desculpas, né? Baseada nas suas fraquezas. Eu não vou, eu não faço, eu não posso. Ah, mas como eu fiquei triste quando a irmã Rosane Casimiro me falou que tinha umas irmãs que não estavam querendo sair da programação porque não podia comprar um negocinho que era o acessório de levar. Eu, meu Deus. Eu fui orar. Eu não disse nem nada. Eu disse, oh, meu Deus. Essas pessoas não estão entendendo. O que é 50 reais? O que é 100 reais? Diante de tudo que Deus nos dá. E a oportunidade de proclamar o seu nome. E a oportunidade de servir com excelência. E a oportunidade de trabalhar com dedicação. Aí depois que passa, aí fica frustrado. Porque eu não fui, eu sou péssima, eu sou miserável, eu sou pecadora, eu sou isso, sou aquilo. Vamos viver para Deus. Vamos fazer o melhor para o nosso Deus. É certo que Deus não procura mulheres capacitadas, mas Ele procura mulheres curadas, purificadas pelo altar, mulheres que aceitam ser moldadas. Nós precisamos, irmãs, nos permitir ser moldadas pela palavra de Deus para servir melhor. E o que no versículo 8, quando Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por vós? Que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que isso quer dizer, né? Na verdade, Deus ele faz essa pergunta para o universo, para todo mundo, para todos os cristãos, né? Para todos nós. Porque há um clamor no coração de Deus por trabalhadores. Deus, Ele nos convida para trabalhar na sua seara. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas hoje eu já vi os jovens aqui tudinho dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Jesus. E mãe Nilde, mas é só em missões? Não. Esse chamado começa onde você está. No cuidado com seus filhos. Se você cuidar dos seus filhos, ensinar a palavra de Deus para eles, que eles cresçam amando a Deus, tu já fez uma grande obra. Se você desenvolver o seu papel de esposa, auxiliadora idônea do seu marido, vivendo em casa em paz e harmonia, em paz e harmonia, seu marido com desejo de ir para casa para te ver, querendo almoçar junto contigo, porque ele é
Tipo, o pastor Fran só quer almoçar comigo e lanchar. E nem comeu lá no casamento porque eu não fui. Aí ele chegou. Se você desenvolve o seu papel como esposa, conforme a Bíblia, você está fazendo uma grande obra. Você está servindo. Não é somente no púlpito que nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor também nas nossas casas. Servimos ao Senhor cuidando da nossa família. Servimos ao Senhor sendo uma amiga leal, uma vizinha honesta, uma pessoa honesta, uma pessoa que é luz aonde chega, que leva o nome de Jesus aonde ela chega com a vida. Tem os dois lados. Não é somente estar aqui no púlpito pregando. Isaías não perguntou para onde que ele iria, quanto que ele ganharia, ou se seria fácil. Ele apenas disse: eu estou aqui. Eu aceito. Eu estou disponível. Quando nós entendemos quem é o nosso Deus e quem nós somos, nós vamos dizer: eis-me aqui. Esse aqui. Mas tem gente achando que já entendeu, mas não entendeu. Não entendeu. Quando é chamado, não vai. Quando é convocado, não vai. Eu não vou. Ah, eu estou cansado. Ah, eu vou ganhar o quê com isso? Ah, estão me chamando. Por que ele não vai? Então a gente tem que ficar atenta. Às vezes coisas simples, irmãos, mas a gente perde a bênção por coisas simples. Nós precisamos entender quem nós somos e quem é o nosso Deus. Então o campo missionário é o nosso lar, criação dos nossos filhos. Nós precisamos ser luz no trabalho, onde quer que a gente ande. Nós precisamos ser bênção na igreja e anunciando a verdade em todos os lugares, até nas redes sociais. Os tempos são difíceis e a colheita é grande. Mas as mulheres que são impactadas pelo Evangelho, elas não conseguem cruzar os braços. Então, tem bem que ter um segredo. Precisamos estar aos pés de Jesus, lendo a sua palavra e orando. E estar diariamente em comunhão com Deus. Porque quem ora é diferente. Quem ora tem amor. Quem ora se dedica. Pelo menos é para ser assim, né? A oração verdadeira é comunhão, é intimidade com o Pai. E aí não tem nem como essa pessoa que está junto com o Senhor que não vai ser impactada, né? Então o Senhor está fazendo a mesma pergunta hoje para todos nós. Quem enviarei em 2026? Que ele fez lá mais de 700 anos antes de Cristo, quando morreu o rei Uzias. A mesma pergunta Deus faz na sua casa, lá no seu quarto, na sua sala e aqui nessa igreja. Quem enviarei em 2026 para esse mundo corrompido, para esse mundo de pecado? Quem enviarei para dizer para essas pessoas como é que deve ser a família que agrada a Deus? Quem enviarei para ensinar essas crianças que elas precisam crescer no caminho do Senhor? Quem enviarei para ajudar esses jovens a permanecerem firmes e fiéis na presença de Deus? Quem enviarei? Aí vocês não vão responder para mim, não. Vocês vão responder aí para Deus. Quem vai falar do meu amor para esta geração? Esta geração que está morrendo sem Deus. Essa pergunta está ecoando na minha mente e na sua também. Quem é que vai falar do amor de Deus para essa geração? O mesmo Espírito Santo que estava na vida
de Débora, na vida de Esther, na vida de Ruth, na vida de Maria, na vida de Priscila, dessas mulheres, na vida de Lídia. O mesmo Espírito Santo que estava na vida dessas mulheres, ele está hoje na minha vida e na tua. E ele usa também. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não espere as condições perfeitas. Amém? Quem vai dizer amém? Não espere as condições perfeitas. Entregue seu sim hoje. Entregue seu sim hoje. Eu ainda ia falar muito mais. Meu marido já me mandou um bilhete. Todos nós entendemos. Amém. Agora, para você refletir. Qual tem sido a sua maior barreira para você servir a Cristo? Não me responda. Eu vou dar aqui 1 minuto de silêncio. Qual tem sido a sua maior barreira para você servir a Cristo? Falta de tempo? Medo? Timidez? Ou só porque não quer sair da zona de conforto? A gente tem que fazer essa reflexão, irmãos, e pensar o que nós estamos fazendo. Deus colocou esse tema no coração do pastor da igreja. E eu sei que Deus colocou, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele quer que nós sejamos melhores. Vamos ficar de pé? Eu queria orar com vocês. Vamos orar. Vamos renovar o nosso compromisso com o nosso Deus Todo-Poderoso nessa noite. Se você sente no seu coração, eu preciso ser melhor. Eu preciso trabalhar mais para o meu Deus. Eu preciso me dispor. Eu preciso estar disponível. Eu sei das minhas limitações, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E a partir de hoje, eu serei uma nova pessoa em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu e faça essa oração. Diga para o seu Deus, Ele está aqui nessa noite. Amém. Oh, Senhor, Deus Santo Todo-Poderoso, nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós enaltecemos o teu nome, Senhor. Tu és santo, 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 todo-poderoso. Nós reconhecemos a tua grandeza. Nós reconhecemos o teu senhorio. Nós reconhecemos o teu poder. Nós dependemos da tua graça. Nós dependemos de ti, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós somos totalmente, meu Pai, dependentes de ti, Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas, Pai. Cada uma das tuas filhas aqui, dos teus filhos, Senhor. Quem fala contigo nesta hora, meu Pai, entrega a ti as fragilidades, as fraquezas. Ó, Senhor, confiando em ti, tu és o Deus que purifica, que perdoa, que abençoa e que, Senhor, molda a nossa vida, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a ti. Nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos para vermos as necessidades, meu Pai. As necessidades da tua igreja, as necessidades da nossa casa, as necessidades dos nossos lados que nos cercam, Senhor. E usa-nos nas tuas mãos, Senhor, grandemente, meu Pai. Ó Pai, nós estamos aqui dizendo, eis-me aqui, usa-me a mim. E queremos, Senhor, que tu nos use, Pai. Ó Deus querido, capacita-nos, Senhor, para vivermos
tudo nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos em nome do teu filho amado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.